Responsabilidade jurídica dos governantes e sociedade civil compõe mais um tema deste fórum virtual, que será apresentado pelo Dr. Vanderlei Rebelo Filho, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, advogado criminalista, mestre em Direitos Humanos, diretor da OAB, Seção Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Política sobre Drogas, curador do STJD, presidente da Comissão de Meio Ambiente do COB e da CBD, professor de Direitos Humanos e Direito Ambiental. Bom, nós estamos falando da educação nacional. Nós estamos falando da mola propulsora do futuro, do bem-estar, principalmente de crianças e adolescentes. Nós estamos tratando do bem maior que a gente pode deixar para as presentes e futuras gerações, que é o conhecimento, através da educação. A educação é uma forma, principalmente, de prevenção de tudo de ruim que pode acontecer para uma sociedade. Um povo efetivamente educado é um povo capaz de reduzir a violência, o uso e abuso de drogas, a desesperança. E eu acho que a educação ainda em nosso país não é tratada da forma como ela deveria ser tratada. Nós temos uma Constituição Federal. A Constituição Federal é a Carta Magna, é a principal lei de qualquer nação, é a Constituição Federal. E ela, sendo a lei das leis do nosso país, ela nos orienta no sentido de que a educação é um direito humano fundamental. Não é apenas um direito humano, ele é fundamental por quê? Porque ele está inserido numa Constituição Federal. Então, como tal, a educação é um direito de todos e é um dever do Estado. Mas a educação também ela não é só um dever do Estado. Envolve obrigações para a família, para a sociedade, para as escolas, para os professores, para todas as pessoas que estão ligadas direta e indiretamente às crianças e adolescentes. Estou tratando de crianças e adolescentes, mas a educação é direito de todos. Qualquer idade, a pessoa que queira estudar, que queira se aprimorar, ela tem esse direito. E é um dever do poder público. Como assim? É um dever do município, é um dever do Estado e é um dever da União. Tanto que nós temos escolas públicas de todos esses entes. Os municípios têm suas escolas municipais, os estados suas escolas estaduais e a União as suas escolas federais. E como tal, o ensino nesses estabelecimentos, ele tem obrigatoriamente que ser gratuito. Mas o que a gente tem visto no nosso país? Um sucateamento da maioria das escolas públicas. A gente tem tido notícias aí a todo momento, nos jornais, na televisão, de escolas totalmente sucateadas, totalmente despreparadas para receber crianças e adolescentes, para promover um ensino de qualidade. E eu convoco todos os ouvintes a se reportarem, a lerem o artigo 205 da Constituição Federal. O capítulo da educação, ele vai do artigo 205 ao artigo 214 da Constituição Federal. E lá tem exatamente estabelecido o dever, estabelecida a obrigação do poder público
com relação ao ensino. E nós temos que levar em consideração que a educação ela é a única forma de garantir cidadania. Por quê? Porque realmente um cidadão que não tem condições, que não recebeu a educação adequada, ele não sabe sequer como garantir, como lutar pelos seus direitos. Nós estamos falando de um país como o Brasil, que ainda possui milhões de pessoas completamente analfabetas, pessoas que não tiveram acesso a qualquer tipo de educação, e nós não precisamos ir longe, nós não temos que ir para o interior de estados do norte e do nordeste. A gente encontra isso nas capitais, nas grandes capitais, basta se afastar um pouco dos centros. Então a gente vê escolas sucateadas, a gente vê pessoas analfabetas, nós vemos crianças e adolescentes fora das escolas, se aproximando da violência e das drogas com mais facilidade. Então eu acho que está na hora, não apenas do poder público, mas de toda a sociedade, de todas as ONGs, de todos os institutos que se ocupam e se preocupam do problema educação, de voltarem os seus olhos para essa grave omissão do poder público e, podendo até dizer, um pouco uma omissão de todos nós. Porque, no mínimo, nós temos o dever de cobrar das autoridades, de lutar para garantir o acesso de todos a uma educação de qualidade, principalmente das crianças e adolescentes. E todas essas pessoas, todas as crianças, adolescentes, jovens, adultos, eles não estão protegidos apenas pela Constituição Federal. Nós temos também a Lei de Educação, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 9394 de 98, salvo engano, e que determina que todos têm acesso à educação em todos os níveis da educação nacional e uma educação de qualidade. E nós temos que levar em consideração que essa lei de diretrizes e bases, ela vem complementar o que consta da Constituição Federal. Que a Constituição Federal, ela abre a orientação sobre educação, ela torna a educação um direito humano fundamental, mas determina que seja complementada, regulamentada, e é o que faz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E lá está toda a orientação para União, Estados e municípios se ocuparem, se preocuparem da educação da forma adequada, da forma prevista tanto na educação nacional como na Lei de Diretrizes e Bases. E nós não podemos nos esquecer, com relação a crianças e adolescentes, que esta educação também está prevista na Constituição Federal, no artigo 217 e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que determinam a obrigatoriedade do poder público, da família e da sociedade de garantirem às crianças e aos adolescentes um ensino de qualidade. Um ensino de qualidade e um ensino constante. Um ensino ininterrupto e um ensino perto do seu lar, da sua residência. Então, quando a gente vê aí a realidade nacional de crianças e adolescentes viajando centenas de quilômetros, às vezes, para ir para uma escola, isso realmente é um absurdo, é uma omissão flagrante do poder público, é uma indiferença quase criminosa dos municípios que permitem que isto aconteça. Então, quando a gente trata de educação, a gente trata do bem maior de um povo. E a gente tem que se ocupar, se preocupar, como as ONGs e os institutos, de garantir o acesso
das crianças e adolescentes ao ensino de boa qualidade. Nós, na OAB, por exemplo, nós temos a OAB do Rio de Janeiro, da qual eu faço parte, como conselheiro titular. Nós temos uma comissão de direitos da criança e do adolescente, e lá a gente trabalha de todas as formas, em todas as áreas, para garantir os direitos, a segurança, o direito à integridade física de crianças e adolescentes, e principalmente o acesso à escola. E quando necessário, a gente impetra medidas judiciais para garantir que crianças tenham acesso à escola perto da sua residência, porque ainda acontece aqui na nossa capital, no nosso município, ainda acontece muitas vezes de escolas públicas recusarem o ingresso de crianças por falta de vagas, por várias desculpas que são absolutamente ilegais e inaceitáveis. Então, a OAB recebe essas crianças, recebe os pais dessas crianças, e sempre que necessário, a gente impetra uma medida judicial para garantir que aquela criança tenha acesso à escola. E isso é uma coisa muito importante de se divulgar, de se difundir. Por quê? Porque vai alertar não apenas as famílias, mas também todos aqueles que lidam com educação, que lidam com crianças e adolescentes, que lidam com crianças e adolescentes fora da escola, fora do lar, em abrigos. Todos vão saber que elas têm direito de acesso a uma escola de qualidade e perto do local onde ela reside. Isso não é uma cortesia nossa do poder público, dos adultos em geral. É um dever nosso, é uma obrigação nossa. E quem diz que é uma obrigação nossa é a nossa Carta Magna, como eu já disse. É a Constituição Federal, no seu artigo 205, até o artigo 214, e depois no artigo 217. E essa educação, ela tem que ter, é óbvio, professores de qualidade, professores preparados, professores dedicados, professores em horário integral e principalmente professores bem remunerados. Porque da mesma forma que a gente ainda encontra tantas escolas sucateadas, tanta falta de escola para o número de crianças e adolescentes que nós temos, a gente vê também que os professores não têm sido bem preparados, nem bem remunerados para atender bem a demanda das nossas crianças e adolescentes e das nossas escolas. Então eu acho que é um conjunto de coisas que tem que ser bem analisadas, que tem que ser bem observadas, para que a gente possa, de uma maneira também ampla e geral, garantir ensino de qualidade, professores bem remunerados, locais adequados, transporte suficiente, transporte seguro. Por quê? Porque principalmente nós estamos lidando com crianças e adolescentes. Os adultos sabem mais, sabem melhor lutar pelos seus direitos, sabem correr atrás, como diz a gíria, mas crianças e adolescentes precisam de nós. Então a obrigação de todos nós é garantir um ensino de qualidade, saber que os professores estão satisfeitos, estão sendo bem pagos e que as crianças tenham acesso também, claro, a uma merenda adequada. E está mais do que na hora de nós todos começarmos a lutar contra esses desmandos na educação, contra a falta de recursos para a educação, contra a falta de professores preparados e bem remunerados na educação, e tanta roubalheira com relação à merenda escolar. E então nós temos que mudar não apenas a nossa política, nós estamos aí perto de uma reforma política que já é mais do que necessária e já está mais do que atrasada. E eu tenho certeza que nessa reforma política, um dos objetivos que será alcançado, sem dúvida, é uma mudança no pensamento com relação à educação nacional.
Então, eu acho que, assim como o Instituto, assim como a OAB, assim como várias ONGs que eu conheço, é muito importante que, primeiro, a gente conheça a fundo o capítulo da educação da Constituição Federal, porque aí nós teremos instrumentos para lutar pelos nossos direitos e pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Porque a Constituição Federal nos dá todos os instrumentos, todas as armas para a gente combater o bom combate, no sentido de garantir a todos o acesso a uma educação digna e de qualidade. E além dessa Constituição Federal, pelo menos no capítulo dos direitos humanos fundamentais, do artigo 5º da Constituição Federal, no capítulo do artigo 6º dos direitos sociais, no capítulo da educação, lá no artigo 205, no capítulo das crianças, adolescentes e idosos, do artigo 217. São poucos artigos que a gente tem que conhecer bem para lutar pelos direitos das pessoas que precisam de nós, que não sabem usar suas próprias vozes para acesso à justiça, para acesso à escola, para acesso a alimento de qualidade, para acesso a transporte, merenda escolar, etc. Então é uma obrigação nossa, da família, da sociedade, de contribuir para isso, de se empenhar para isso. E conhecendo a Constituição Federal, nós vamos ter um instrumento mais poderoso para garantir o que for necessário junto ao Poder Judiciário. Porque além de ser uma obrigação do Poder Executivo, nós temos no Poder Judiciário a forma de lutar e garantir aquilo que o Poder Executivo não está garantindo e tem que garantir. E não apenas o Poder Executivo, por suas secretarias municipais, estaduais, federais de educação, mas também pelas suas escolas públicas. E nós temos que conhecer também de maneira ampla a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é uma lei que nos dá o norte de como agir, de como deve ser essa educação em todos os seus níveis, municipais, estaduais e federal, e uma lei bastante abrangente que teve uma boa repercussão, uma boa aceitação no seio daqueles que lidam com a educação em todos os níveis, e é bastante interessante que a gente se dedique ao conhecimento, ao estudo dessas duas legislações, a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E já finalizando, o mais importante é que a gente se preocupe com esse assunto. Educação, eu tenho certeza que todos aqueles que vão nos ouvir sempre ansiaram, sempre desejaram a melhor educação para os seus filhos, para os seus netos, e é isso que a gente tem que desejar e ansiar para todas as crianças e adolescentes de maneira ampla, geral e restrita. Aqueles que vivem na classe média baixa, mas também aqueles que não têm condições de garantir o acesso à educação. Nós ainda temos milhares de crianças fora das escolas, milhares de crianças em situação de risco, centenas, talvez milhares de crianças abrigadas, e eu acho que o poder público ainda está devendo uma ação mais eficiente no sentido de levar toda essa garotada para uma escola de qualidade. E é isso que eu conclamo todos os nossos ouvintes, para juntarem-se a nós nessa luta pelo acesso de todos à escola de qualidade e pelo acesso de todos a um estudo, a uma educação de qualidade. É essa a mensagem que eu queria deixar. Doutor, eu queria aproveitar esse momento também. A gente está aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, no seio de todas aquelas manifestações de 2013, né, em que a sociedade pedia ações do governo e de todos os poderes. Uma das coisas que aconteceu nesses últimos, mais ou menos um ano para cá, um ano e meio, foi a aprovação do aumento da aplicação do PIB na educação e as metas do Plano Nacional de Educação, aprovado também recentemente pelo Congresso. A gente sabe que a sociedade
teve essa participação cobrando, deve continuar cobrando, mas como o judiciário pode auxiliar, apoiar a sociedade para cobrar que essas metas sejam atingidas, que esse dinheiro que vai aumentar o investimento na educação seja de fato direcionado para a educação nesses próximos anos? Como o judiciário pode apoiar a sociedade nessa luta por uma educação de qualidade no Brasil? Bom, o papel do judiciário, eu acho que ele deveria e poderia ser espontâneo, mas infelizmente não é. O judiciário ele precisa ser provocado. Se bem que nós temos hoje aí um Ministério Público, tanto estadual quanto federal, um pouco mais antenado, mais atento a essas situações. É claro que nós conseguimos algumas coisas positivas, como você mencionou, mas elas não vão acontecer apenas por existirem no papel. Nós temos que fiscalizar, nós temos que cobrar, e o Ministério Público, principalmente, tem muito mais poder do que nós de cobrar através do judiciário que tudo que está previsto seja cumprido, principalmente com relação à educação, saúde, trabalho, etc. Mas a educação é o nosso tema fundamental. Então, o que nós podemos fazer? Fiscalizar e cobrar do Poder Judiciário. Nós as ONGs, principalmente a OAB, como a gente faz, como eu mencionei, nós temos o poder de impetrar qualquer ação junto ao Poder Judiciário para que a legislação relativa à educação se cumpra, para que as metas relativas à educação sejam cumpridas, para que os investimentos sejam realizados efetivamente conforme determinado. E uma vez que a gente perceba que isso não está acontecendo, eu acho que nós temos o dever de provocar o Ministério Público e os juízes, o Poder Judiciário. E eu tenho certeza que nós temos um Poder Judiciário hoje diferenciado, mais conscientizado, mais preocupado com os problemas da educação, do meio ambiente, por exemplo. E qualquer coisa que esteja prejudicando crianças e adolescentes principalmente, por falta de acesso à escola, por falta de investimentos em educação, por falta de merenda escolar, por quaisquer irregularidade, eu acho que o Poder Judiciário é um grande aliado, pode dar uma decisão em 24 horas que vai beneficiar centenas, milhares de crianças, mas o mais importante é que nós, cada um de nós, cidadãos, cada um individualmente, pode, por exemplo, impetrar uma ação popular que vise anular um ato arbitrário de uma autoridade, um ato contra a moral. Então nós temos condições, basta ter um CPF. E nós, ONGs, podemos entrar com ação civil pública, obrigando, junto ao judiciário, obrigando escolas, obrigando autoridades, obrigando quem quer que seja a fazer o que tem que fazer. Então nós temos os instrumentos processuais, nós temos o judiciário, nós temos o poder de fazer. Isso tudo que eu falei está na Constituição, no artigo 5º, no inciso 45(6), ação popular, a Lei 7347, que trata da ação civil pública. Então nós temos os instrumentos processuais para cobrar providências de todas as autoridades, de todos os omissos, e nós temos o Poder Judiciário que tem que nos dar uma resposta obrigatoriamente. Quando eu falo Poder Judiciário, juízes, promotores, a gente não pode nunca se esquecer de que são funcionários públicos e, como tal, eles têm o dever de, primeiro, agir conforme está previsto nas suas legislações e defender a sociedade, defender o povo, defender o cidadão e, principalmente, defender as crianças e os adolescentes. Então, espero que todos esses movimentos maravilhosos que aconteceram e que produziram resultados positivos continuem a acontecer pacificamente sempre, à medida em que o poder público não cumpra o que está previsto, o que foi combinado, o que está determinado. Então, os movimentos têm que continuar, as ONGs têm que continuar lutando, nós temos que continuar cobrando do Poder Judiciário, do Ministério Público,
porque eu acho que é só assim que a gente participa e que a gente vai obter bons resultados em futuro próximo.